Em sessão especial, vereadores definem cargos que estavam vagos na mesa diretora da Câmara Municipal para os anos de 2019 e 2020. Frente Parlamentar em Defesa do Idoso da Câmara discute políticas públicas para esta faixa da população aqui em Natal. Alunos da Escola Estadual Zila Mamed são recebidos na Câmara Municipal dentro do projeto Escola na Câmara. E ainda, o Tribunal de Contas do Estado promove cursos sobre E-Social nos órgãos públicos. Esses são alguns dos destaques do programa Câmara Repórter desta quinta-feira, dia 8 de novembro. Os cargos em vacância da mesa diretora da Câmara Municipal para os anos de 2019 e 2020 já estão definidos. A votação entre os vereadores ocorreu em uma sessão especial, realizada antes da sessão ordinária. 3 novos membros da mesa diretora foram eleitos na sessão especial que aconteceu nesta manhã. Os cargos de primeiro secretário, segundo vice-presidente e terceiro vice-presidente ficaram vagos com a saída de Aldo Clemente, que perdeu o mandato no ano passado, e Sandro Pimentel e Ubaldo Fernandes, eleitos para deputado estadual. Foram eleitos Érico Jacome para o cargo de segundo presidente, Fernando Lucena para terceiro vice-presidente e Felipe Alves para o cargo de primeiro secretário. Uma posição de imensa responsabilidade, uma posição que nos traz realmente um desafio de estar à frente da parte administrativa da casa, ao lado, do presidente Paulinho Freire. Nós temos realmente noção do desafio que é isso, mas fiquei muito alegre, satisfeito com a confiança que em mim foi depositada. Entro na história da Câmara Municipal de Natal, sendo o único vereador dessa legislatura a ter um cargo na mesa diretora no primeiro e no segundo biênio. Prometo a todos os natalenses que vamos trabalhar com muita compreensão, honestidade e transparência. Qualquer função para mim é uma tarefa, eu não sou vaidoso com relação a isso, eu acho que a gente tem que ser humilde nisso, mas vou cumprir com toda a minha vontade de fazer o melhor pela Câmara, por este Parlamento e pelo povo de Natal. A mesa diretora para o próximo biênio foi escolhida em junho de 2017. Os novos membros da mesa diretora se juntarão à chapa comandada pelo vereador Paulinho Freire. Escolhemos 3 grandes companheiros, votados por unanimidade, e espero que a partir do dia 1º de janeiro nós possamos fazer um trabalho que eleve ainda mais o nome da instituição e que a gente possa não decepcionar aos nossos pares nem a população de Natal. Após o encerramento da sessão especial, os parlamentares abriram a sessão ordinária. O vereador Robson Carvalho usou a palavra para criticar o aumento concedido pelo Senado Federal aos ministros do Supremo Tribunal. O Senado votar um aumento do teto salarial dos servidores públicos do alto escalão, que já ganham bem. Então, acho que a gente tem que ter outras prioridades. Então, isso aí vai na contramão do que o brasileiro está querendo. E essa eleição já provou que a austeridade, enxugar a máquina pública, é menos privilégio e mais trabalho. A sessão desta quinta-feira foi acompanhada por artesãos potiguares. O projeto de lei do vereador Ney Lopes Júnior, aprovado em regime de urgência, favorece os artesãos potiguares cadastrados nas Sentas, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. O projeto dá gratuidade a pelo menos 20% desses artesãos em feiras de artesanato que são incentivadas pelo Poder Público Municipal. O meu projeto ele vem a possibilitar, a facilitar essa participação dos artesãos nas feiras de artesanato, porque hoje o artesão muitas vezes ele paga uma taxa de ocupação nas feiras que muitas vezes ele não consegue sequer reaver essa taxa em um dia de trabalho, ou seja, o artesão ele praticamente paga para trabalhar. Só não pode pagar, porque às vezes tem feira que ele nem vende, e aí paga para trabalhar? Não é isso? Então vai melhorar muito com essa lei a vida dele. A Frente Parlamentar em Defesa do Idoso da Câmara Municipal se reuniu para mais um encontro ordinário. Em pauta, as políticas públicas para os idosos em Natal.
A falta de eficácia das políticas públicas em diferentes áreas para a pessoa idosa foi abordada na reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, na tarde desta quinta-feira. Além dos parlamentares que compõem a frente, os debates foram feitos por representantes do Conselho Estadual do Idoso, da Ordem dos Advogados, da Secretaria Municipal de Saúde e pela Associação Rio-Grandense Pró-Idosos, a ARP. A abordagem enfatizou a necessidade das políticas públicas diante do crescimento da população idosa em todo o país. De acordo com uma pesquisa do IBGE, dentro de 15 anos, os idosos irão representar 18% da população brasileira. A Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa da Terceira Idade, da cidadania da pessoa da terceira idade, tem esse objetivo: estudar, ampliar e fazer com que as políticas públicas voltadas exclusivamente para a pessoa da terceira idade tenham uma realização plena. Isso aí seguindo o que diz o Estatuto do Idoso. Uma das críticas feitas pelo Conselho Estadual do Idoso diz respeito ao baixo investimento feito junto às instituições de idosos de Natal. Esta conselheira diz que o financiamento público é insuficiente para oferecer uma assistência de qualidade aos idosos. O custo com a pessoa idosa, com acolhimento, é cerca de R$ 2.500 nas instituições filantrópicas. E olha que esse custo é com o básico que se é fornecido, né? Se a gente for pensar em toda a estrutura que se precisaria, esse valor seria bastante grande. E financia cerca de R$ 561, se eu não me engano. Ou seja, ainda fica uma defasagem muito grande para o valor de R$ 2.500. Já para a OAB, o poder público tem terceirizado as responsabilidades para a iniciativa privada. O advogado da Comissão da Pessoa Idosa citou como exemplo as discussões em torno da tarifa do transporte público de Natal. Ontem nós discutimos a situação do custo da tarifa, onde encarece, na verdade, esse custo, o custo da passagem do idoso, o custo da passagem do deficiente, a meia passagem do estudante. E que isso, na verdade, é bancado hoje pelo trabalhador, por quem paga a passagem inteira. Onde que esse custo deveria ser bancado pelo poder público, já que isso é um custo social. Sendo um custo social, tem que ser bancado pela prefeitura. Na saúde, a secretária adjunta disse que os serviços básicos não conseguem atender toda a demanda, porque os investimentos públicos não acompanham o crescimento da demanda da população. A rede de assistência de atenção básica de Natal, ela não é toda preenchida por unidades de saúde. Nós ainda temos um percentual de território e de população que nós deveríamos ter mais serviços de saúde. Então, assim, essa lacuna é real, ela existe, mas enquanto serviço público, a gente tem que trabalhar no sentido de compor mais unidades de saúde e mais equipes de profissionais para que possa atender toda a população. Para a coordenadora técnica da Associação Rio-Grandense Pró-Idosos, falta vontade de realizar a política pública efetiva para os idosos em Natal. Segundo Nazilda Dutra, o maior entrave é a falta de coesão entre o poder público e os próprios idosos. Mesma análise também tem a vice-presidente da frente, professora Eleika Bezerra. A gente vê que tem conferência, tem todo esse tipo de... Mas a coisa fica batendo sempre na mesma tecla, porque não há coesão de trabalho. Eu acho que a ideia de respeito, ela consegue sintetizar praticamente todas as circunstâncias de vida, inclusive em relação ao idoso. Era isso que eu queria dizer. Foi um momento importante e é muito importante que a frente realmente seja mais dinâmica. Nesta quinta-feira foi realizada mais uma edição do projeto Escola na Câmara. Dessa vez, a casa recebeu os alunos da Escola Estadual Zila Mamed. Rubens tem apenas 12 anos, mas ele já entende bem a importância do poder legislativo. O que você acha desse trabalho de vereador? Eles representam a nós, né? O que a gente quer. A resposta veio na ponta da língua porque Rubens, junto com outros 17 alunos do 6º ano da escola Zila Mamed, tiveram a oportunidade de aprender sobre as atribuições dos vereadores e também sobre o funcionamento da Casa Legislativa. A gente achou interessante trazer o 6º ano, né, essa turma,
porque ainda vão começar a exercer a cidadania de votar, e então é importante saber antes, né, como é que funciona para que votem direito. Essa edição do projeto trouxe uma novidade para os participantes. Além de conhecerem as instalações da Câmara e aprenderem sobre a política municipal, eles também assistiram a palestra sobre a poeta potiguar Zila Mamed. Eles estudam na escola e às vezes eles não sabem por que tem esse nome ou quem foi a pessoa, né? E aí a gente explica um pouco, mas claro que nada se compara a alguém que conheceu a Zila pessoalmente falar para eles, né? Sei que ela era uma grande poeta, que era uma mulher muito importante, né? Ela também. E o que é que tu espera dessa palestra agora? Espero que eu aprenda mais sobre ela. O ineditismo do projeto foi proposto pela vereadora Eleika Bezerra. A parlamentar, que também é professora, ressaltou o compromisso com a educação da Casa Legislativa. Não esqueçam e não esqueçam. Um país será tanto melhor quanto mais educado for o seu povo. O que é ser um povo educado? É um povo que saiba ler a sua realidade, interferir nessa realidade de uma forma consciente, e a família e a escola são essenciais para que sejamos cidadãos. Muitas das nossas escolas, elas levam o nome de pessoas que foram muito importantes para o nosso estado, para o nosso município, para o nosso país. Eu acho que os alunos precisam dessa propriedade, porque eles também são referências, né? Então, acho que essa ideia, né, da professora Eleika foi brilhante. A palestra sobre a poeta foi ministrada pela professora e colega de Zila Mamed, Antônia de Freitas, que trabalhou com Zila durante 6 anos na Biblioteca Central da UFRN, que hoje leva o nome da poeta potiguar. Ela não era só bibliotecária, era poeta, era orientadora, tudo que você possa imaginar de uma pessoa, uma excelente gestora, uma excelente companheira de trabalho. Mensalmente, a Escola do Legislativo executa o projeto Escola na Câmara, oportunizando crianças e adolescentes a conhecerem parte da política potiguar. O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Secretaria Nacional da Previdência, iniciou um curso sobre e-social nos órgãos públicos. O curso foi direcionado aos gestores e técnicos da administração pública direta e indireta do Estado e municípios. O e-social, novo sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, foi criado para unificar a prestação de informações fornecidas pelo empregador em relação ao trabalhador. O sistema estabelece a forma com que passam a ser prestadas as informações trabalhistas, estatutárias, previdenciárias, tributárias e fiscais, relativas à contratação de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício. O e-social vai ser lançado a nível de administração pública em 2020. Ia ser agora em 2019, mas foi adiado para 2020. E tem toda um conjunto de ações que precisam ser analisados, estudados e aprofundados. Então, a partir de hoje, está sendo lançado aqui no Estado, vamos dizer assim, com esse evento, um estudo mais aprofundado do e-social. Hoje, as empresas, os órgãos públicos, eles têm que mandar em torno de 14 tipos de declarações, onde eles prestam as informações para o governo federal. E com o projeto do e-social, qual é o objetivo? Substituir esses 14 tipos de declarações. Eles mandam a informação uma única vez, certo? E isso vai diminuir o custo da empresa, o custo dos órgãos públicos e a qualidade da informação. Com a ferramenta, as obrigações dos órgãos e instituições continuam as mesmas, mudando apenas a forma e os prazos para o envio dos dados. Agora, todos os empregadores deverão ajustar seus procedimentos de acordo com os padrões estabelecidos pelo e-social, a fim de que os relatórios exigidos pelo governo federal sejam enviados à União periodicamente. Somos mais de 10 milhões de servidores públicos a nível Brasil e nós não temos um cadastro onde estão as informações desses servidores, certo? Então, assim, com o e-social a gente vai construir esse cadastro e monitorar toda a vida laboral desse servidor. Isso é muito interessante, assim como já acontece hoje com os trabalhadores das empresas privadas, certo? Já tem um cadastro nacional e que, quando ele for se aposentar, ele não precisa mais apresentar a documentação. Tudo já está dentro do cadastro. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, assinou nesta quinta-feira uma ordem de serviço para a realização de obras de urbanização integrada na zona norte da capital.
Larice de Souza tem os detalhes. A ordem de serviço assinada nesta quinta-feira compreende obras de saneamento, drenagem e pavimentação de mais de 300 ruas, além da construção de 2 praças, uma escola, 2 quadras esportivas, um ecoponto e um centro de referência em assistência social da Zona Norte de Natal. De acordo com a Prefeitura, as obras irão beneficiar mais de 250 mil pessoas de 9 comunidades no bairro Lagoa Azul. O projeto completo está orçado em R$ 136 milhões e tem prazo de conclusão previsto para 18 meses. Larice de Souza para o Câmara Repórter. A 7ª edição do Bazar Natalino reúne artesãos de Natal e antecipa compras de final de ano. O tema é o Natal. O lugar, o Salão Nobre do Clube ABB. Nele, uma infinidade de produtos. Boa parte com temática natalina. Estamos falando do Bazarte, feira que reúne mais de 30 expositores com peças de decoração, acessórios de moda, artigos para casa e muitas opções de presente. É um preço de bazar com a qualidade da arte. É isso que eu digo, porque o nosso bazar é uma festa. E ela não tem aquelas paredes frias, aquela coisa dos metais, porque a gente quer que seja esse ambiente aconchegante que ele é. E você vem para cá já naquele pensamento que é que eu vou dar para aquela pessoa especial no Natal. O evento já virou tradição e chega à sua edição de número 7, marcada pela variedade, qualidade e bons preços. É possível encontrar peças a partir de R$ 5,00. Eles têm é tudo muito primoroso. Você vê que não é um artesanato, é arte, né? Todo mundo tem uma qualidade assim acima da média. As artesãs que expõem no evento se preparam o ano todo para produzir as peças. Essa daqui, desde janeiro, produziu cerca de 300 panos de prato só para o evento. O evento reúne artesãos e pequenas empresas sem lojas físicas, uma oportunidade para apresentar os trabalhos. Também oferece dezenas de cursos e oficinas. O Bazarte, na verdade, é a maior expressão de arte que nós temos no momento, porque ele inclui várias técnicas, vários tipos de artesanato e vários artesãos de todas as nuances. Então, nessa união, a gente se insere com o patchwork, né? E aí a gente tem um prazer imenso de mostrar o que a gente produz. Uma ótima ocasião para quem deseja antecipar as compras natalinas. O Bazarte termina nesta sexta-feira e tem entrada gratuita. Já virou uma tradição, e é bem selecionado os trabalhos do pessoal, né? E minhas guirlandas e meus arranjos eu faço com prazer. E quando eu lembro que no Natal as casas estão lindas, maravilhosas, enfeitadas por mim, aí isso é que é bom. É tão difícil de dizer o que chamou mais minha atenção. Tem as bonecas de Gorete que são lindas. Tem os panos de prato de Papai Noel, eu amo o Natal. Tem as peças de esmenhas, os supplies de esmenha e os cursos, né? Eu vou fazer um curso agora com Mayumi, tô louca, apaixonada. Está aberta a 2ª edição dos Jogos Paradesportivos de Natal. Mais de 200 paratletas participaram da cerimônia de abertura. Neste final de semana, atletas de todas as idades participam em Natal da 2ª edição dos Jogos Paradesportivos. Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer do município, o evento terá competições em 6 modalidades. É muito importante porque está estimulando a prática de esporte, principalmente pelos paratletas, está incentivando também uma atividade sadia que vai beneficiar a saúde, vai melhorar a qualidade de vida de todos eles e isso é muito importante. Natal é um grande celeiro de atletas paralímpicos, né? A gente tem grandes nomes que representaram Natal, o Brasil, o Rio Grande do Norte em eventos internacionais e a gente sentia muita falta de um evento mais amador, para crianças se depararem, se encontrarem com o esporte, para atletas aqui que não se despontam para o cenário internacional frequentarem, participarem da competição. Então foi por isso que a Secretaria, através da Prefeitura do Natal, está promovendo pela 2ª vez esses jogos. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a vereadora Júlia Arruda ressaltou que a competição foi um pleito do Legislativo Municipal. Já o vereador Robson Carvalho
O presidente da Comissão de Desporto destacou a valorização dos jovens paratletas. É possível sim incluir as pessoas com deficiência pela via do esporte, quantas delegações, tantos talentos muitas vezes não são evidenciados, não são potencializados, e com esses jogos nós queremos sim mostrar para a sociedade que é possível sim incluir as pessoas com deficiência pela via do esporte. 27% da população do Rio Grande do Norte tem algum tipo de deficiência, é maior do que o índice nacional, que é de 24,3%. Então aqui é um ganho para Natal, é uma inclusão, é um ganho para a família dessas pessoas. Esses jogos eles representam que Natal está numa situação bem mais avançada do que muitas cidades, não somente do Nordeste como do Brasil. A inclusão social hoje é uma questão que é debatida não somente pelo poder público, mas também por toda a sociedade. A inclusão através do esporte é o objetivo principal dos Jogos. São mais de 200 atletas envolvidos, amadores e profissionais. Pessoas que mostram o significado da palavra superação. Esse evento é muito importante para a nossa cidade natal, principalmente para as pessoas com deficiência, que estão em casa muitas vezes sem fazer nada, que a família às vezes tem um preconceito. E assim a gente espera que os familiares tragam essas pessoas com deficiência para conhecer os jogos e também para se associar a alguma associação para ser no futuro um grande paratleta. Vários vereadores participaram da cerimônia de abertura dos Jogos, ocorrida no Palácio dos Esportes. Todos revelaram a importância da competição, que além do benefício físico e social, eleva a autoestima das pessoas com algum tipo de deficiência. Esses jogos eles servem, além de integrar todas as pessoas com deficiência, servem de estímulo para que outras pessoas que têm algum tipo de deficiência venham a praticar esporte. Coisa linda, dou parabéns aí à secretária de esporte aí, que realmente é importante demais. Ela tem uma importância significativa em todos os aspectos, né? Até porque nós estamos tendo a oportunidade de ver verdadeiros guerreiros em atuação. É muito importante a Câmara também estar presente, apoiando, incentivando, e dentro das nossas prerrogativas que estiver ao nosso alcance pode contar com a gente. A abertura dos Jogos emocionou a experiente halterofilista Terezinha Mulato. Cadeirante por sequelas da poliomielite, atleta profissional, com participação nos Jogos Paralímpicos de Sydney e Rio, ela espera que a competição faça surgir novos campeões. Quando eu comecei, a gente só via uma abertura lá fora. Rio, no Brasileiro, fora do país, no Mundial, no Pan-Americano da vida. E essas crianças que só viam pela televisão e muitas vezes nem chegavam a assistir, né? Ficavam imaginando como é uma abertura de uns jogos, como é participar. E aqui a gente pode mostrar como faz esporte, pode incentivar essas crianças a saírem de casa, assim, essas mães, não esconder os filhos. Já o jovem João Gabriel, de apenas 7 anos, mostrou empolgação na abertura e contou que se prepara para as provas de corrida. João, você está empolgado para participar dos jogos? Muito! E o que é que você vai fazer? Correr! E veja no próximo bloco uma entrevista com a juíza auxiliar da Comarca de Natal, Flávia Dantas. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter de hoje está de volta e recebe a juíza auxiliar da Comarca de Natal, Flávia Dantas, em exercício no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública. Ela já está aqui ao meu lado. Doutora Flávia, vamos começar a entrevista por partes. A senhora vai participar do primeiro Congresso Brasileiro sobre reforma tributária. É o tema mais urgente, digamos assim, hoje, na política nacional, na sociedade em si. Inclusive, o presidente eleito ele tem reiteradas vezes dado entrevistas de que tem pressa na aprovação da reforma tributária ainda com o atual Congresso.
pelo menos apressar o debate. Queria que a senhora falasse um pouco do tema em si, para depois a gente entrar no evento e entrar nos detalhes da sua palestra. De fato, está na ordem do dia a questão da reforma tributária, não só a tributária, como também a reforma previdenciária, que são duas pautas na agenda do atual presidente, já eram do presidente atual também, né? São do presidente atual também, Michel Temer. E elas não estão na ordem do dia à toa, né? Quando a gente vai analisar as finanças públicas brasileiras do nosso país, nós percebemos que ao longo dos anos houve um incremento muito grande e galopante das despesas públicas, até certo ponto com alguns ganhos sociais, é verdade, mas que esses ganhos sociais estão bem aquém dos esforços que foram feitos até agora e dos gastos que foram feitos até agora. Então, assim, de uma urgência realmente urgente e urgentíssimo que se faça, primeiro, um reajuste dos gastos, né? E aí já foi feita com a PEC 95, com a emenda constitucional 95 de 2016, que entrou em vigor em 2017, com o teto dos gastos. Isso era também uma coisa muito urgente a ser feita, que vai resolver, ou pelo menos se propõe a resolver esse problema dos gastos ao longo de 20 anos, já é alguma coisa. É de suma importância a realização também da reforma previdenciária, em que termos a gente ainda vai debater, mas é realmente de suma importância. E também é de suma importância a reforma tributária. Por que motivo? Porque nós dispomos hoje em dia de um sistema tributário extremamente complexo. Ele até responde bem, digamos assim, do ponto de vista arrecadatório, mas ele não nos coloca numa posição favorável no mercado internacional. Por quê, doutor? Porque nós temos, por exemplo, com relação à tributação sobre consumo, nós temos vários tributos que incidem sobre isso, que são partilhados. Então, nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é de competência da União. Nós temos o ICMS, que é o Imposto... Estadual. Exatamente, que é de competência dos estados, e o ISS, que incide sobre serviços, que é de competência dos municípios. Todos incidem sobre consumo. O que se tentou na Constituição de 88, como um resquício da centralização de poder que existia na época do regime ditatorial, foi justamente descentralizar o poder. E essa descentralização passava por uma certa autonomia financeira dos entes federados. Esse espírito, que na época era compreensível, ele se mostrou ao longo do tempo, a meu ver, pernicioso para o Brasil, porque nós temos 5.670 municípios, mais 27 estados, mais a União Federal, legislando ao mesmo tempo sobre operações que até certo ponto se tocam, né? Tanto que fica naquela discussão se a competência do ISS é do ICMS, se a operação ocorreu no município tal, no município X ou no município Y. Isso aí gera guerra fiscal, gera contencioso administrativo, é dispendioso e é complexo, né? Imagine aí um advogado, ou um leigo, ou um empresário que tente atuar, que tenha seu campo de atuação em vários estados do Brasil, em vários municípios, e ele tem que saber qual é a legislação de todos os municípios brasileiros e de todos os estados brasileiros, né? Qual é o regime especial para aquele bem, qual não é. Então, isso é muito complexo o sistema legislativo brasileiro no que diz respeito à incidência da tributação sobre consumo. Só para a gente exemplificar e tentar tornar mais claro para o nosso telespectador, por exemplo, uma atividade, às vezes você vai fazer uma refeição num restaurante. Ali tem serviço, tem consumo, qual tipo de imposto se paga naquela compra, e aí se debita o quê, se tributa o quê, e muitas vezes a gente acaba pagando, muitas vezes não. Hoje, na atual legislação, a gente acaba pagando mais do que deveria pagar, por essa alta incidência de impostos, por essa alta repartição de impostos. A gente paga impostos federais, estaduais e municipais numa mesma compra, no mesmo pagamento. Na verdade, nesse caso em particular, se pagaria só um mesmo, mas essa discussão já foi muito grande, se seria ISS, mercadoria ou serviço, né? A sensação que você me passou pela sua pergunta foi até a sensação que é comum a todo brasileiro de suportar uma carga tributária excessiva. Eu nem diria, assim, também é meu ponto de vista, que a carga tributária brasileira, no geral, ela é excessiva. Ela é uma carga suportável, ela está mal distribuída e ela precisa ser mais racionalizada, digamos assim, né? A simplificação é uma coisa interessantíssima, traria neutralidade tributária, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Os itens da cesta básica,
que são mercadorias e sujeitos à incidência do ICMS, eles possuem isenção. Mas quem é que adquire os itens da cesta básica? Qualquer pessoa. Pessoas carentes e pessoas ricas. Então, a tributação sobre consumo não é o local apropriado, a meu ver, de se fazer esse tipo de compensação de carga tributária. E daí onde vem a proposta interessantíssima que está na PEC 293 de 2004, PEC antiquíssima, que sofreu agora um substitutivo recentemente pelo deputado Mendes Tame, de São Paulo, do PV de São Paulo. E uma das propostas é justamente, já existia essa proposta antes, é verdade, mas ela é mais revolucionária nesse aspecto de sugerir a união de todos esses tributos que incidem sobre o consumo num só, que seria chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com a base de incidência ampla, uma alíquota menor. Se retiraria desse tributo específico, que é um tributo indireto, esse tipo de regime especial, de isenção de produtos, porque no final das contas não beneficia a pessoa a quem está direcionado, já que todos adquirem, todos consomem, e deixaria esse tipo de compensação da carga tributária para tributos diretos, como IPTU, imposto sobre patrimônio, imposto sobre a renda, onde você tem condições de fazer essa graduação individualizada com relação ao contribuinte. A proporcionalidade. Exatamente. Por outro lado também, ainda que mesmo assim fique desigual a carga tributária, nós poderíamos aproveitar todo o potencial arrecadatório que esse tributo unificado teria, com a base de incidência mais ampla e uma alíquota menor, aproveitar a arrecadação que ele pode proporcionar e, por exemplo, em vez de conceder a isenção nos itens da cesta básica, por que não aumentar o Bolsa Família para quem efetivamente precisa? Uma espécie de compensação do tributo que seria pago, do ICMS que incidiria sobre os itens da cesta básica, né? Então, assim, eu acho que é uma proposta interessante e ousada e que deve ser bem refletida e discutida pela sociedade e torço que seja implementada. Essa proposta da unificação dos tributos, ela é interessante para a sociedade, mas aí eu lhe pergunto, e para os estados, para os municípios? Essa proposta será votada pelos representantes dos estados e municípios, que nem sempre representam a população, às vezes representam governadores, prefeitos, e esses governadores, esses prefeitos, essas bancadas, muitas delas defendem que essa unificação trará perdas para as contas públicas dos estados e municípios. O que a senhora comenta sobre isso? Eu acho que isso é um medo que tem que ser superado. O Brasil é um dos pouquíssimos países de economia importante no mundo que não possui um tributo unificado sobre o consumo. De 150 países, quer dizer, existem 150 países que adotam no mundo e o Brasil é um dos poucos que não adota. Então, por exemplo, você pega qualquer país, a Nova Zelândia, que aplica, por exemplo, um país desse, que tem um sistema de tributação referência mundial, e você não ouve falar, eu nunca ouvi falar nos estudos que eu fiz, em que uma região, ou uma comuna, ou um condado fosse prejudicado em detrimento de outra em razão dessa unificação. Então, eu acho que isso é um temor, a gente tem que parar de estar preocupado se um município de Parnamirim está arrecadando mais ISS do que o município de Natal, com guerras fiscais entre estados vizinhos, porque a guerra fiscal hoje ela não é entre aldeias, e aqui não vai nem um sentido pejorativo, mas ela é entre nações. E enquanto a gente se perder a título de fortalecimento da federação em discussões internas desse nível que poderiam ser resolvidos através de um tributo unificado nacional, de alíquota única, certo? A gente vai perder cada vez mais espaço no mercado regional, Mercosul, e no mercado global. Que isso aí é um dado, inclusive, levantado pela OCDE. O Brasil é um país de baixo relacionamento, de baixo posicionamento global, de baixa cooperação, inserção, digamos assim, no mercado regional e no mercado global, porque ele tem pouca competitividade. E essa competitividade não é a única causa, mas certamente ela advém também desse regime, desse sistema complexo legislativo que diz respeito ao direito tributário. Ou seja, enquanto estados brigam entre si por alíquotas, municípios brigam entre si, o país como um todo vai perdendo. Vai perdendo, exatamente. E o país, se ele se desenvolver, obviamente a carga tributária vai aumentar, porque o PIB vai aumentar, né? A linha de emprego, de desempregados vai diminuir, ou seja, vai aumentar a empregabilidade, vai aumentar a quantidade de pessoas fora da linha da pobreza, que foi um índice negativo também esse ano. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. A senhora vai participar de um congresso nacional sobre direito tributário e a reforma é um dos temas. Esse congresso vai trazer nomes importantes do país inteiro e do Estado para debater essa situação. O congresso é voltado para estudantes de direito, pessoas que trabalham nesse meio. Sim, voltado para estudantes e profissionais da área, vai contar com grandes nomes, não só locais, isso me orgulha muito de ter
nomes como André Lali, Frederico Seabra de Moura, Robson Lins Maia, que são pessoas que tiveram projeção nacional, não só, embora se mantenham local, né, no local aqui, com exceção de Robson, mas que tiveram essa projeção nacional, e outros grandes nomes também que estão vindo de fora, como Roque Carrasa, Paulo de Barros Carvalho, Eurico Diniz de Santi, que é um dos idealizadores do projeto que foi abraçado pelo deputado Mendes Tame, que está justamente nessa PEC 293A, né, com esse substitutivo. Doutora Flávia Dantas, queria agradecer e muito a presença da senhora aqui no Câmara Repórter. A edição de hoje do Câmara Repórter vai ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima.